Boa tarde, professora Gabriela. Meu nome é Rafaela Cristina, sou da primeira fase B de enfermagem e hoje vou falar um pouquinho das características gerais da anemia perniciosa. Ela é um subtipo da anemia megaloblástica, ela é caracterizada pela deficiência da vitamina B12, a qual não é absorvida pelo organismo. Isso se deve pelo fator intrínseco. O que é o fator intrínseco? É uma molécula produzida pelo estômago que protege a vitamina B12 da degradação e permite que ela seja absorvida no final do intestino delgado. Ou seja, é uma proteína produzida nas moléculas estomacais, permitindo absorção no final do intestino delgado. Apesar da predisposição familiar, ela não é uma doença puramente genética. Entre as doenças autoimunes que podem contribuir para o problema está a diabetes tipo 1, vitiligo e as que afetam a tireoide também. Lembrando que ela é uma doença autoimune, na qual você tem anticorpos que atacam as células parietais e causam a gastrite atrófica. Ah, mas o que é a gastrite atrófica? Nada mais é que a má absorção da vitamina B12, tá? E aí, deixando um frisozinho, que antigamente essa anemia perniciosa, ela era tratada como uma doença mortal, porque ela não tinha cura. E hoje já tem o tratamento através de suplementos. Olá, tudo bem? Meu nome é Kathleen, estou na primeira fase de enfermagem e hoje vim apresentar um pouco da doença anemia perniciosa, que é uma condição em que o corpo não produz células vermelhas saudáveis devido à deficiência da vitamina B12. A vitamina B12 é essencial para a produção dos glóbulos vermelhos e para a manutenção do sistema nervoso central. Sem vitamina B12 suficiente, a medula óssea não pode produzir glóbulos vermelhos em quantidade adequada, levando à anemia. Existem várias causas de anemia perniciosa, sendo a principal a deficiência de fator intrínseco. O fator intrínseco é uma proteína produzida no estômago, necessária para a absorção adequada da vitamina B12 no intestino delgado. Sem o fator intrínseco, a vitamina B12 não pode ser absorvida corretamente, mesmo que seja consumida em quantidade suficiente na dieta. Além da deficiência de fator intrínseco, outras causas menos comuns da doença anemia perniciosa incluem muitos danos. Então, me chamo Leonardo Diogo e irei falar um pouco sobre sintomas de anemia perniciosa. Os sintomas gerais são cansaço, pele seca, unhas quebradiças, glosite, que é alteração na língua, perda de cabelo. Esses são os sintomas mais leves que às vezes você nem sente que está acontecendo em seu corpo. Sintomas neurológicos: a perda de memória, baixa concentração, sono ruim, tontura e problemas de equilíbrio. São a parte do sinal de alerta onde o corpo está tentando compensar. Os sintomas cardiorrespiratórios, como dificuldade de respirar e palpitação, em seguida vêm os problemas gastrointestinal, como diarreia, indigestão, cólicas estomacais, perda de paladar, onde já está em uma fase avançada a anemia perniciosa. Pode ocorrer também irritabilidade, mudança bruta de humor e pensamento suicida, onde os sintomas já estão na parte neurohormonais. Já na parte avançada, tem taquicardia e taquipneia, onde o corpo está tentando compensar a falta de vitamina B12. A paralisação de algumas partes do organismo, falta de tato, fato, pode ocorrer a degeneração da medula espinhosa no estágio avançado, fraqueza no tronco e membros, ataxia, que é o andar trombalhando, perda de visão e discussão. Autonomia e um monte de alteração que pode acontecer com o nosso corpo. Possamos sentir dormência, onde podemos estar com falta de vitamina B12. Boa tarde, prof. Tudo bem? Meu nome é Gislaine. Eu vou falar um pouquinho sobre o diagnóstico laboratorial da anemia perniciosa. Existem dois tipos de diagnóstico. Um é com uma amostra de sangue e o outro é um exame medicinal nuclear radioativo chamado teste de Schilling. O de sangue é coletado o sangue e é analisado o nível de vitamina B12 no organismo, onde o indivíduo normal, considerado normal, tem de 300 a 900 polígramos por ml.
Abaixo disso, ou seja, 200 ml, considera-se que o paciente possui anemia perniciosa. É onde entra o segundo teste, que é o teste Schilling, o segundo exame, onde nele é avaliada a absorção da vitamina B12. Ele é dividido em 2 etapas. O paciente deve estar em um jejum de 8 horas. Na primeira etapa, o paciente ingere um comprimido de 1 mg da vitamina B12. Após 1 hora, ele recebe uma dose de saturação via intramuscular. A injeção ela garante que nenhum tecido carente absorva a vitamina. Após 24 horas dessa primeira etapa, inicia-se a segunda, que é a coleta de urina, que serve para medir a quantidade da radioatividade excretada, onde que em indivíduos normais a vitamina B12 é inteiramente absorvida e rapidamente excretada pela urina, e uma excreção abaixo de 8% da dose oral indica uma má absorção da vitamina. Nessa segunda etapa, que é a da urina, se houver alteração, após 3 dias é repetida a primeira etapa. Porém, ela é associada a uma dose oral também do fator intrínseco, que é a proteína, onde ocorre a anemia perniciosa se o fator intrínseco entrar no organismo e normalizar a absorção. Olá, meu nome é Leonardo Ezequiel Schneider e eu vou falar um pouquinho para vocês da parte de bioquímica dentro da anemia perniciosa. Fazendo uma introdução ao assunto, já que vamos falar de hemácias, né? Hemácias são glóbulos vermelhos que fazem o transporte de oxigênio dentro do nosso organismo e carregam também a hemoglobina, que por si ela é uma estrutura quaternária, pois é a junção de 2 ou mais estruturas grandes. No nosso organismo, nós podemos desenvolver 3 tipos de anemias. A anemia falciforme, que são as hemácias produzidas em formatos de foice e acabam não tendo o seu papel fundamental desenvolvido. Também temos a anemia ferropriva, que é a não produção de hemoglobina. E também temos a anemia perniciosa, que é a baixa número de produção de hemácias. Elas têm formatos adequados, são vermelhas, porém em baixa quantidade. Ou seja, tem uma diminuição de células transportadoras de gases dentro do nosso organismo, o qual o oxigênio é o mais fundamental para a nossa existência. Também acontece pela diminuição da vitamina B12, seja ela por carência de oferta ou absorção do organismo. Carência de oferta, pois o indivíduo ele pode não fazer a ingestão de alimentos que são carregados de vitamina B12, como carne vermelha, por exemplo. E também pela absorção do organismo, pois o trato gástrico, né, o nosso estômago, ele acaba não fazendo a absorção da vitamina B12 e transportando para o nosso organismo. A vitamina B12, ela é a cobalamina, que eu trouxe a estrutura molecular para vocês conhecerem, que são 63 carbonos, 88 hidrogênios, 1 cobalto, 14 nitrogênios, 14 oxigênios e 1 fósforo. Aqui eu trouxe para vocês também o exemplo em forma de desenho, para quem sabe fique um pouco melhor de entender. São 2 vasos sanguíneos, um de uma pessoa considerada normal e um de uma pessoa com anemia perniciosa. No vaso sanguíneo da pessoa considerada normal, a produção de hemácias ela acontece de forma adequada. Então ela é bem carregada de bolinhas vermelhas, os glóbulos vermelhos, né? E faz o seu papel de transporte de oxigênios dentro do organismo de forma correta. Já na anemia perniciosa, o indivíduo ele vai ter a baixa produção de hemácias, baixa produção de glóbulos vermelhos e acaba acarretando a doença, né?